Bom dia a todos. Hoje é sábado, 21 de março de 2020. É um dia chuvoso em Vitória. Eu vim aqui, além de agradecer por toda a repercussão que isso está tendo em termos de alastrar a informação, que isso é extremamente essencial. Eu vim aqui tentar responder algumas perguntas que está chuveirando para mim todo dia, toda hora. Eu não estou conseguindo responder individualmente, vocês me desculpem, e essa tentativa é de responder a um grupo de perguntas que é mais frequente. Bom, primeiro em relação ao comportamento, o que a gente pode fazer em casa que nos deixa com o psique mentalmente mais forte? Esse é um vídeo muito específico que algumas pessoas na Itália estão adotando alguns comportamentos que melhoram muito a nossa capacidade de suportar o que nós vamos ter que suportar. Em relação à vitamina D, prefira ficar com vitamina D baixa por 3 meses, 4 meses, 6 meses que seja, do que ficar com o Covid. Isso aí, assim, não tenha dúvida. Não há problema nenhum em ficar com a vitamina D baixa temporariamente, né? Mas há problema em sair de casa e querer pegar esse sol todo. Agora, para quem gosta de pegar sol, prefira um horário do dia que ele entra pela janela, se na sua janela acontece. Se na sua janela não acontece isso, respira fundo que não vai te atrapalhar. Bom, em relação ao mecanismo de transmissão do vírus, pega pelo ar? Pega pelo ar. A gente consegue hoje entender como o vírus se comporta a todo tempo, em todas as superfícies, e com quanto tempo ele fica no ar? Não, a gente não tem essa ideia ainda completamente substancial, de forma categórica, mas estima-se que ele não dura mais minutos, ele dura de horas, talvez a dias em cada superfície dessa. E aquela paramentação toda que vocês veem usando lá fora, nas UTIs lá de fora, é porque quando o indivíduo tosse em contatos muito próximos, o vírus chega a durar horas no ar. Se isso está acontecendo, precisa de paramentar todo. Por isso a necessidade de você ficar bem longe de quem está sintomático na rua, ou você que tem sintoma usar a máscara, para travar as gotículas e os aerossóis que estão saindo da sua boca, fechado? Então é assim que ele age. Ele age entrando pela sua mucosa oral, então ele não entra pela mão, ele entra pela mucosa, ou oral, ou nasal, ou ocular, e ele dissemina muito rapidamente no seu corpo. E ele fica de 7 dias, 4 dias até 10 dias sem dar sintoma. Então você vai ficar sem sintoma por 4 a 10 dias. Por isso essa necessidade de se manter isolado. Você não consegue descobrir que você está doente de uma forma rápida a ponto de poder te permitir assumir a doença e se isolar. Você vai ter que se isolar independente de, fechado? Bom, em relação a produto de prateleira, maçaneta, as coisas do ônibus, como é que a gente vai fazer? Preferencialmente você vai tentar usar uma mão só, e essa mão que você usar você não encosta em mais nada depois. Que hora você pode encostar depois nessa mão? Depois que você lavar ela. Então pode encostar? Pode encostar. Mas e o que eu faço depois de encostar? Eu lavo a mão a todo tempo antes de encostar em coisas pessoais, na minha própria roupa, no meu rosto de jeito nenhum. Então separe uma mão para suas coisas pessoais, para sua roupa, e separe uma mão para as outras coisas. Que horas você pode encostar no seu rosto e na sua roupa de novo com essa mão que foi contaminada? Na hora que você lavar ela ou passar álcool a 70, fechado? Tem um monte de gente perguntando para mim assim, e o delivery? O delivery, tem um monte de gente trabalhando com delivery que vai pegar o Covid. É verdade, tem um monte de gente que vai pegar. Você vai fazer a mesmíssima coisa. A parte externa da sacola ou da embalagem que o delivery está te entregando, você vai encostar com uma mão. E o produto lá dentro você vai tentar encostar com outra, esperando que a responsabilidade de quem fez o produto dentro do restaurante ou dentro do supermercado, o cara tenha passado o álcool, fechado? Isso aí nós vamos ter que apostar, não vai ter jeito. Você não vai conseguir limpar todos os produtos com álcool a 70 quando ele chegar em casa. Para quem tem disponibilidade de deixar ele horas parado em algum lugar, retire dessa embalagem, deixe ele parado horas por um lugar, porque diminui muito a chance do vírus ter sobrevivido, fechado? Bom, outras pessoas têm perguntado assim, Henrique, vai ficar 15 dias? A minha aposta é que não vai ficar 15 dias. Eu conheço uma fisioterapeuta na Itália que está vivendo isso lá, e ela está há 21 dias hoje
dentro de casa, e eles já anunciaram que a partir de segunda-feira que iam voltar, eles vão ficar mais 15. Então a minha aposta é que vai ser necessário pelo menos 30 dias, mas isso ainda é precoce para dizer, depende da nossa capacidade de efetivar os 15 dias. Se a população brasileira para por 15 dias e para por 15 dias, o vírus vai lá embaixo de transmissão, as UTIs respiram, não vão ter o colapso que o ministro da Saúde falou ontem de uma forma muito clara, e eu acho que não tem nem o que explicar mais, e a gente consegue sair de casa e trabalhar por mais 10 dias, 15 dias, para mais 15, e assim vai. A gente consegue ser um povo educado a esse ponto? Eu não sei, torço para que a gente seja. Se a gente não for, se a gente passar pelo que ele está passando, a gente vai ter que ficar provavelmente por mais 15 dias. Tá bom, Henrique, mas em 15 dias eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que pagar uma conta, eu vou ter que fazer um supermercado, eu vou ter que ir na padaria, ou eu vou ter que ir... Tá bom, hoje na Itália você adota assim, ó, você imprime um documento fornecido pelo governo, um indivíduo por família pode sair de casa e ele tem até 200 metros em torno de casa para fazer absolutamente tudo que ele tem que fazer. A orientação é sair menos de uma vez por dia, ou seja, sair uma a cada 2, uma a cada 3 dias, é usufruir do delivery o tempo inteiro e você tem que usar o que está a 200 metros. Se você precisa de algo que não está a 200 metros de você, você tem direito de tirar o carro e ir até esse lugar. Mas se a polícia te parar e você estiver indo num supermercado longe da sua casa, ao invés de ir no perto, você vai ser multado, que está preso. Hoje é assim que funciona lá. Eu não acho que precise da polícia baixar essa norma para nós. É só a gente se conscientizar e ir no supermercado mais próximo de casa. Todos os supermercados vão passar a ter, os que não estão tendo, vão passar a ter o esquema de ou delivery ou de drive-in. Você vai passar lá, pegar e ir embora. Só pegar e pagar. Você vai fazer o pedido para ele tirar da prateleira para você, ao invés de você ficar circulando dentro do supermercado. Isso é uma super conduta do supermercado, se eles puderem fazer isso, e provavelmente vão fazer. Alguns grandes já estão fazendo, inclusive. Bom, finalmente, talvez mais importante é assim, ó, Henrique, eu tenho sintoma, e aí, o que eu faço? Tá bom, sintoma é assim, gente, ó, febre, e ela vai ser geralmente de 38,5 para cima, ela vai durar aí de 2 a 4 dias, e tosse inicialmente seca, depois isso pode virar um pouco produtivo, pode ter um pouquinho de catarro, e você vai ter dor no corpo, você vai ter prostração, não vai querer sair muito. Esses são os sintomas clássicos do indivíduo mais velho, fechado? As crianças são muito oligossintomáticas. O que é isso? Criança quase não tem sintoma, passa por isso muito bem, quase não tem repercussão para a criança, fechado? Em todos os casos da Itália, nos 4.000 casos, não há notícia de uma gama importante de criança, nem ficando grave, quem dirá de mortalidade. Esse é o perigo de criança ficar em contato com idoso. Como criança não tem sintoma, ela abraça os velhos o tempo inteiro, e aí isso é um problema sério para os idosos, fechado? Então, se você tem sintoma, o que você faz? Sintomas são esses que eu disse. O que você faz? Casa, se isole. Se você mora com família, fique num quarto só para você, se isso for possível. Se isso não for possível, 2, 3 metros de distância o tempo inteiro. Você sintomático, use máscara. Você com sintoma. E além de usar máscara porque você tem sintoma, lave a mão. Perceba, não é qualquer sintoma, gente. A gente está numa época que a gente já teria muito resfriado e muita gripe. Então eu tô com a garganta inflamada e ponto final, não tenho febre. Você não tem Covid. A princípio, você não tem Covid, fechado? A síndrome do Covid, que indica afastamento do familiar, ficar isolado num quarto único, fazer uso de máscara, é febre, tosse seca, adinamia, prostração, o cara vai ficar meio chateado. E o que eu faço em relação ao serviço de saúde? Tem um monte de telefone, a Prefeitura de Vitória está dando, a Unimed deu, liga para os caras e fala, cara, eu tô com esse sintoma. O cara vai até te falar assim, ó, parece ou não parece. E se parecer, ele vai falar, cara, toma antitérmico, dipirona e paracetamol se você tiver febre ou dor no corpo e toma bastante água. O que te tira da gravidade do doente é capacitar seu corpo hemodinamicamente para isso. É só tomar água, fechou? Tá bom, em que horas que eu procuro o sistema de saúde então? Na hora que você tiver falta de ar. Não tem falta de ar? Calma, fica em casa porque a doença dura de 5 a 10 dias, 5 a 7 principalmente, vai acabar a doença e você vai ficar bem. A grande maioria de quem pega isso acaba bem. Por que não ir para o hospital se eu tiver com sintoma? Fiquei apavorado, fui para o hospital. Por que eu errei? Porque você acabou de passar Covid para todo mundo que está lá também assustado, ou por outra questão, ou porque teve dor no peito, ou porque tem um inchaço na perna, ou porque caiu. Gente, as pessoas vão continuar doentes das outras coisas. Ou porque você passou para o outro, ou porque não era Covid, quando você chegou lá, você pegou do outro.
Então é irracional, vai fazer mal para você, inclusive. Fechado? Bom, a gente ainda está saindo de casa, infelizmente, a gente ainda não entendeu. E vocês estão vendo que a curva é absurdamente maior do que a curva no passado, tanto da China, quanto da Inglaterra, quanto da Itália, e vai ficar tão mais grave quanto mais a gente sair na rua. Economicamente eu sei que vai ser difícil, eu estou escutando alguns amigos meus que lidam com isso e talvez a gente consiga fazer um vídeo sobre isso, assim, ó. O que a gente faz economicamente? Com o cara que trabalhava na pipoca, com o cara que vendia o coco, até com o cara que tinha comércio, como é que eu vou fazer? E tem uma rede que a gente pode se ajudar e passar. Esse período é tão mais curto quanto mais a gente se ajudar e acreditar no isolamento social. Boa sorte a todo mundo e desculpa quem eu não estou conseguindo responder. Tomara que sirva para alguma coisa esses vídeos, viu? Muito obrigado.